Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse episódio do Pod Cíntia. Esse podcast é destinado a músicos, musicistas, donos de escola de música que querem realmente entender sobre negócios e metodologia em educação musical. Todo o tema que a gente traz aqui é uma aula onde você tira muitos aprendizados e principalmente ações para o seu negócio. O convidado de hoje é uma pessoa que está atuando diretamente com orquestras no meio acadêmico e todo o trabalho que a gente vai trazer hoje aqui, todo o assunto que a gente vai trazer hoje aqui é muito pertinente para o nosso trabalho diário. Hoje eu estou aqui com o Luciano Camargo. Muito obrigada pelo aceito do convite, Luciano. Muito obrigado, Cíntia. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje para a gente conversar e poder conversar com você e com os seus espectadores. Maravilha. O Luciano, ele é professor de regência e canto coral do Instituto de Artes da Unesp e ele é regente. Luciano, conta um pouquinho pra gente, só para situar todo mundo, hoje, como que está organizado o seu trabalho, quais frentes você atua, para depois a gente contextualizar um pouco do tema que a gente vai trazer aqui. Como você disse, né, eu sou professor do Instituto de Artes da Unesp. Lá eu trabalho especificamente na área de canto coral e também na área de regência, né? Então, assim, minha atividade pedagógica na universidade vem justamente na área de regência. Mas é claro que, como eu sempre digo, para a gente dar aula de algo, a gente precisa ser um praticante, né? Então, junto com isso, eu tenho minha carreira de regente, tanto na área de coro como também de orquestra. E também de ópera, né? Eu acho que assim, ópera sempre foi uma paixão minha. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com ópera. E só, digamos assim, recentemente que eu consegui fazer isso de uma maneira mais sistemática, vamos dizer assim. Então, eu sou também diretor artístico e presidente de uma organização não governamental chamada Associação Coral da Cidade de São Paulo, que também é conhecida como Uniópera, que é uma atividade independente de produção de concertos e óperas. Então, é nessa atividade que eu consigo realizar ações artísticas, realizar concertos sinfônicos, óperas e outras atividades artísticas. Show! Agora, vamos voltar um pouquinho para trás. Como que começou o seu contato com a música? Foi na infância? Tinham músicos na família? Não tinham? Como que despertou esse interesse pela música e depois pela profissão para você? Na verdade, nunca teve nenhum músico profissional na minha família. A gente sempre foi... Eu acho que sim, a família sempre foi muito musical, gosta de música, gosta de ouvir, toca um pouco de ouvido, mas nunca tinha ninguém que trabalhasse com música diretamente. E muito menos música de concerto, música clássica, ópera, né? Então, assim, isso foi realmente um aprendizado na minha infância. E porque, assim, eu não conhecia o mundo da ópera, não conhecia o mundo da música clássica. Meus pais não escutavam música, mas uma vez eu ainda era criança, assisti um filme que marcou minha vida, que foi o Amadeus, de Milos Forman. E eu acho que, assim, mais do que ficar comovido pela história de Mozart, né? Porque o filme Amadeus, do Milos Forman, aliás, eu recomendo, todo músico deve conhecer esse filme, deve assistir esse filme, porque é algo muito especial, né? Mais do que me emocionar com a história de Mozart, eu achei fascinante aquele mundo no qual Mozart vivia. Então, não só na área de composição, que Mozart realmente é o compositor que a gente conhece, mas aquela vida dele de ser um produtor de óperas, de concertos, né, de fazer os ensaios, aquilo tudo era muito fascinante, né? E para mim, como uma criança, ainda não sabia como aquilo funcionava, mas eu já me imaginava ali naquela posição. Então, acho que foi quando eu comecei a falar assim, é isso aí que eu quero fazer. Né, ensaiar óperas, realizar óperas e concertos, e foi assim que a história toda começou. Que legal, isso você tinha quantos anos? Eu tinha acho que 11 anos. 11. E você não imaginava o que era um trabalho, né? De como que você ia organizar para todo mundo tocar junto, ao mesmo tempo, aquilo soar, né? Imagina. Mas você teve esse sonho e você foi atrás de construir esse sonho. Possivelmente não foi fácil, teve muitas pedras no caminho, algo que te atrapalhou, que em algum momento você pensou assim, poxa, acho que não vai rolar, não vou conseguir, vou tentar outra coisa. Em algum momento você pensou nisso ou você sempre teve aquele objetivo e foi muito atrás disso?
Eu acho que assim, a gente sempre tem aqueles momentos em que a gente dá uma vacilada, né? Fala assim, eu acho que não é. Eu nunca cheguei a pensar assim, não vai dar certo. Mas já tive medo de não dar certo. Né? Ou seja, tem momentos em que a gente, encruzilhadas, né? Assim, muitas portas fechadas. Né? Eu acho que assim, quem vê a gente realizando concertos e óperas, né? Desde 2018 que a gente faz temporadas de óperas completas no Teatro Bradesco. Aliás, queria já deixar o convite aqui, né? Vamos apresentar no mês de abril o Barbeiro de Sevilha, então uma novíssima produção, então deixo o convite para todo mundo que estiver nos assistindo. Mas quem vê as nossas grandes produções de hoje, né? Assim, não imagina que para a gente chegar até aqui, né? Assim, cometemos muitos erros, muitas coisas deram errado, né? Porque acho que e eu acho que também o nosso aprendizado é justamente perceber que o erro faz parte do processo, né? Porque quando alguma coisa não dá certo do jeito que a gente esperava, é exatamente esse é o momento em que a gente está crescendo, esse é o momento que a gente está vencendo, né? Porque afinal o erro é um privilégio dos que realizam, né? Então assim, todo mundo que realiza um dia teve um fracasso. Então acho que é importante a gente discutir isso, né? Porque a gente mostra muito os nossos sucessos e eu acho natural que os nossos sucessos sejam assim, publicizados, vamos dizer assim, uma coisa bonita de se ver quando principalmente na área artística, que é uma área tão negligenciada no Brasil, né? Na área musical, a gente percebe a dificuldade que os músicos em geral têm, né, de realizar as coisas. Então eu acho bonito quando a gente vê grandes projetos acontecendo, mas que a gente não se iluda, né, de saber que para a gente alcançar esse ponto é sempre um processo de aprendizado, e esse aprendizado implica em ter projetos que são melhores e projetos que não são tão bons. Isso que você falou é muito pertinente, porque o que eu vejo do público, dos meus mentorados, dos donos de escola de música, músicos e musicistas deu alguma coisa errado, a pessoa para e muitas vezes fica tolhido e tinha algo muito bom a realizar, mas ele precisava ter aquele erro até para parar algo que ele estava fazendo e poderia ter dado errado. Então, quando dá esse erro, ele para, recalcula a rota, faz de novo e depois tem um êxito. Ou precisa, às vezes, recalcular de novo, né? Mesmo com o GPS no carro, às vezes a gente erra o caminho, né? Sim. E você precisa, mesmo tendo uma direção ali, um mapa, a gente erra e tem que voltar. E na vida acontece muito disso. E no meio que nós estamos, a gente lida muito com egos das pessoas, né? Ego de artista, ego de músico, o ego acadêmico. Pessoalmente, como que você faz nessas situações? Você realmente encara, tenta mostrar o seu ponto de vista, ou às vezes você fala, bom, deixa esse ego ali e eu vou lidar com o meu. E como que você administra? Porque isso é muito pertinente para quem está ouvindo a gente, porque no nosso meio tem isso. E todos nós sabemos, pensa numa banda, qualquer banda de músicos aí, né? Quantos egos tem uma banda de 7 músicos? São 7 personalidades, 7 egos diferentes. Como que você faz para administrar isso num grupo de ópera, num grupo de cantores, de atores, de produtores, de figurinistas, de músicos? Como que você administra isso na posição de regente? Bom, sobre isso, eu acho que essa é uma reflexão que eu acho que todo músico deveria fazer. O grande artista, o grande músico que a gente conhece, você reconhece ele facilmente, porque aquele que é músico de verdade nunca vai se colocar à frente da própria música. Eu acho que esse é um ponto essencial. Então, eu até prefiro não dar exemplos, Claro. para a gente, né, não ser antiético, mas aqueles músicos que a gente realmente admira, você vai olhar a divulgação do que ele faz e a música estará sempre em primeiro plano e nunca a pessoa. Então eu acho que isso também é um aprendizado para mim e é também o critério que eu utilizo para escolher as pessoas com quem eu trabalho. Você entende? Porque vou trabalhar com um cantor ou com um músico, né? Eu primeiro já observo a atuação da pessoa, se ela é o tipo da pessoa que se coloca à frente da música, ou se é aquela pessoa que a música está sempre em primeiro lugar. E eu acho que quando a música está sempre em primeiro lugar, normalmente a gente não tem problemas com ego.
né? E eu acho que, assim, quando eventualmente isso acontece, é uma questão de lembrar, falar assim, olha, né? Espera um pouquinho, vamos ver, né? Grupo aqui, né? O que eu costumo dizer é o seguinte, o músico ele tem que respeitar a partitura que ele tem em mãos, né? Porque quando a gente pega uma obra-prima, né, de Mozart, de Beethoven, de Rossini, né, como o Barbeiro de Sevilha, né? Eu acho que assim, essa é uma posição de respeito para com aquela obra musical que a gente tem em mãos. Então, eu acho que assim, antes de tudo, assim, quem tem que aparecer, se eu tô tocando, se eu tô regendo uma sinfonia de Beethoven, uma ópera de Rossini, entende? Quem tem que aparecer é o Beethoven, é o Rossini, e não eu. Então, eu acho que isso é um elemento distintivo dos grandes artistas. Então, eu acho que assim, isso também a gente se aprende pelo fazer junto. Então, eu acho que assim, eu aprendi a fazer isso trabalhando com grandes artistas. E eu acho que outros artistas também aprenderam ao trabalhar comigo, ao ver qual que é de que maneira que a gente realiza isso, né? Eu tive, por exemplo, o privilégio de reger um concerto em Boa Vista, lá em Roraima, né? Eu trabalhei 6 anos como professor na Universidade Federal de Roraima, em Boa Vista, e eu tive a oportunidade de levar o violinista Emanuele Baldini, né, o Spala da USESP, para ir fazer um concerto conosco. E assim, foi também um enorme aprendizado para mim poder trabalhar com ele uma semana lá, ele dando aula para os alunos de violino lá de Roraima e também atuando com ele diretamente junto à orquestra. Eu tive o privilégio de reger o concerto para violino de Mendelssohn, tendo ele como solista, né? E para mim, que grande, que enorme aprendizado foi poder reger a orquestra, ensaiar a orquestra e reger, tendo o Emanuele Baldini como solista. Então eu acho que assim, quando a gente trabalha com grandes músicos, é sempre isso que a gente aprende, né? Assim, a música está sempre em primeiro lugar. Maravilha. E você falou algo que muito pertinente aqui. Quando nós temos, por exemplo, você tem a sua companhia de ópera, sua orquestra. Quando a gente tem você tem o seu próprio negócio. Sim, claro. Quando a gente tem o nosso próprio negócio, a gente escolhe com quem a gente quer trabalhar. Exato. Isso, então, às vezes, tem alguém que você tá trabalhando junto. Isso acontece muito com sócios, né? Sim. Você tem um sócio que você tá querendo crescer, esse sócio tá te segurando, não tem por que ficar junto, Exato. né? É um casamento. Não, se os dois não estão ali, se as pessoas não estão ali na mesma balança, no mesmo peso, não tem por que ficar junto. Porque isso não vai para frente, ou você vai ter que ficar sempre dizendo não, sempre se tolindo, sempre segurando um crescimento que você poderia ter, algo exponencial que você poderia fazer, um grande projeto, né, ou alguma novidade por causa de outra pessoa. Então, isso é muito latente, eu percebo demais isso na realidade das pessoas que eu converso, dos donos de escola de música, dos mentorados. Ah, porque fulano, porque ciclano. O negócio é seu, a escola é sua. Você que é o líder daquele movimento. Então, exercer essa liderança com segurança é fundamental para que você transforme a vida de outras pessoas. Eu quero falar um pouquinho da Uniópera, que é o seu principal projeto hoje, né? Então, conta um pouco da Uniópera, como que ela está estruturada hoje, qual é o objetivo de vocês com essa companhia? Bom, a Uniópera nasceu há 22 anos, né? Foi exatamente depois do tempo que eu passei na Alemanha. Morei 2 anos na Alemanha, estudando e trabalhando, estudando regência e trabalhando como regente lá. E eu acho que, assim, para mim, o mais importante naquela época foi ter percebido, porque antes do meu período na Alemanha, eu tinha uma visão completamente diferente da música. Porque quando eu estudava, eu fiz minha graduação na USP e... Você se graduou em regência. Em regência, na USP. E antes de ir para a Alemanha, eu acho que assim, sempre existia um senso comum, vamos dizer assim, entre os músicos. Isso dentro da própria USP, entre professores ou entre alunos. Né? Por exemplo, eu me lembro que eu queria muito fazer repertório, eu queria juntar os colegas, vamos tocar alguma coisa, vamos fazer, adorava, eu quero fazer Debussy, quero fazer Beethoven, vamos juntar o pessoal e tocar. Assim, eu sempre tive muita iniciativa, né? Sempre, assim, sedento pelo repertório, né? E eu sempre ouvia assim, não, mas para fazer isso você precisa de X músicos ou músicos bons que você não tem, você precisa de bons cantores, você precisa de... Assim, muitos projetos deixaram de ser realizados
por causa dessa mentalidade. Ah, não, isso é muito difícil, isso não é factível, isso você precisa de uma infraestrutura X, você precisa... E assim, eu tinha essa cabeça, sabe? E porque era uma coisa que vinha do meio musical, né? Muitos senãos, né? Exato. Quando eu cheguei na Alemanha, assim, aí foi quando realmente... Passou uma borracha nesse cenário, eu percebi, né? Não falei assim, existia não, mais. cara, não é nada disso. Por quê? Em primeiro lugar, eu acho que assim, nós como músicos, e eu acho que isso também é uma bela dica para quem dá aula de música, é entender que música é para todos. Ninguém vive sem música. Né? Então, assim, a prática musical... então, assim, não importa se o cara vai ser um grande pianista, um pianista de concerto, ou se ele vai ser um pianista correpetidor, né, que trabalha junto com cantores, né? Ou se vai ser um pianista de música de câmara, ou se vai trabalhar como pianista acompanhador de um coral, né? Ou se vai trabalhar como professor de música. Assim, a música é algo para todos. Então, assim, todo mundo tem que aprender música, em diferentes níveis, de acordo com o interesse de cada um, mas a música é um patrimônio da humanidade. E o canto coral é uma atividade absolutamente poderosa nessa difusão. Porque na Europa, simplesmente, todo mundo canta em coro. Né? Eu regia o coro de uma igreja, da igreja São Pedro Paulo, da cidade de Freiburg. E assim... regendo um coral de igreja mesmo, um coral que não tinha grandes ambições, a não ser cantar na liturgia e tal. E a gente cantava missas de Mozart, de Haydn, cantatas de Bach, né? Na Sexta-feira Santa fizemos a Paixão segundo São João de Schütz, né? Com um coro de vovozinhos, assim, né? eram idosos, né? Assim, a maioria do grupo era realmente... O grupo era composto por idosos, e assim, a gente fazia obras de grande envergadura, né? E assim, isso foi o primeiro que eu acho que esse foi o principal aprendizado, o que eu estudava na Musikhochschule ou na universidade. Eu aprendi muita coisa, mas eu não aprendi tanto quanto eu aprendi dirigindo aquele coro, né? E poder fazer essas obras. Mas eu acho que a principal mudança na mentalidade foi perceber que eu atravessava a rua, a igreja que tinha 2 quarteirões depois estava fazendo, sei lá, o Messias de Handel, ou então o Paulus de Mendelssohn, que são obras ainda maiores, e eu falava, gente, e assim, e todo mundo canta, todo mundo quer assistir, e eu pensava, eu chegava em São Paulo, eu morando na Alemanha, chegava em São Paulo, assim, uma cidade tão grande, porque Freiburg era uma cidade pequena na época, acho que uns 300 mil habitantes, chega em São Paulo, uma cidade com 20 milhões de habitantes, na região metropolitana, mais de 20 milhões, e assim, quantos coros tem aqui nessa cidade, né, para uma pessoa que gosta de cantar, porque para assistir o cara tem, né, ele podia assistir naquela época o ZESP tinha acabado de ser reestruturada, por exemplo, então você pode assistir a Nona Sinfonia de Beethoven, o Requiem de Mozart, assistir lá na Sala São Paulo, mas você pode cantar junto? Não pode, né, então assim, não existe um coral aqui na cidade de São Paulo para pessoa que quer cantar junto, né, então assim, e foi daí que nasceu a ideia, assim, eu acho assim, aqui na cidade de São Paulo a gente precisa criar um coro onde as pessoas, voluntariamente, a pessoa que não tem ambição de se tornar um cantor profissional, mas ela gosta do repertório e quer cantar esse repertório sinfônico. Porque, por exemplo, é um erro também a gente imaginar que essas grandes obras foram escritas para coros profissionais. Não foram. Né? A Nona Sinfonia de Beethoven, por exemplo, a mais célebre gravação de Karajan da Nona Sinfonia de Beethoven, ele gravou com o coro da Vienna Singverein, que é um coro voluntário, que é um coro não profissional da cidade de Viena. Né? Imagina, Karajan, que poderia praticamente escolher qualquer coro no mundo para fazer sua gravação, né? Ele escolhe justamente um coro voluntário. Né? Tal é e esse coro da Vienna Singverein, ele estreou muitas grandes obras do repertório sinfônico. Fico pensando nas sinfonias de Mahler, as sinfonias que tem coro, né? Assim, não eram coros profissionais, são coros. Isso também veio da percepção de que, por exemplo, tinha um senhor que cantava comigo no coro da igreja, já bastante idoso, acima de 70 anos, e ele cantava também na ópera de Freiburg, como cantor externo voluntário. Né? Então, assim, eles tinham um grupo profissional, né? E com o que eu estou falando agora, que ninguém me entenda mal. É claro que eu acho muito importante que haja coros profissionais e haja cantores profissionais. Os cantores profissionais são essenciais no trabalho com amadores, né? Porque um cantor amador não trabalha sozinho, ele precisa de uma equipe de apoio, né? Então, um coro amador
também precisa de uma equipe profissional, né? E também, na hora que você vai montar grandes espetáculos, você também precisa de cantores profissionais, é claro. Mas a participação da comunidade, a participação das pessoas que são apaixonadas por música, é isso que deixa a música viva. Então, em 2002, eu voltei da Alemanha com essa ideia. Vou criar esse coro, que foi o Coral da Cidade de São Paulo, que se tornou a Associação Coral da Cidade de São Paulo mais tarde. E agora, mais recentemente, adotamos a marca Uniópera para nos identificar realmente como uma companhia, né, que faz concertos e óperas. Então, é isso. Você que é dono, dona de escola de música, está acompanhando esse podcast aqui embaixo eu estou deixando um link para você fazer uma sessão diagnóstica inteiramente gratuita com a minha especialista educacional para te apresentar o nosso processo de mentoria, a Songmaster, para que você venha escalar, aumentar o seu faturamento e fazer o seu primeiro R$ 1.000.000 com aula de música. Clica aqui que a gente está te esperando e vai ser um prazer saber da sua história e mostrar para você como que você pode ter um plano de desenvolvimento e aceleração da sua escola. No começo eu falei aqui, a gente estava falando um pouco sobre isso nos bastidores, que o regente, o maestro, ele é um educador, ele é um professor. Você acabou de ensinar muita coisa aqui que eu tenho certeza que muitos músicos e musicistas não sabiam, até para mim. E isso que você falou agora para mim é algo inédito que eu não sabia, e como eu acabei de falar para muitas pessoas também, que na Alemanha, as pessoas que gravam, por exemplo, ou na Europa, né, as grandes óperas não são profissionais. E aqui no Brasil, a gente tem essa ideia, esse estigma ou essa lenda que para gravar você tem que ser um grande profissional, ou para cantar na USESP, né? Você não pode ser uma pessoa que tem uma outra profissão e que 3 dias por semana ele quer ir lá ensaiar e aos finais de semana fazer parte de uma apresentação, de um projeto, de uma ópera, enfim. E o seu coro, o seu projeto tem essa realidade, né? Não é essa característica, é essa realidade. Não são pessoas, não são músicos profissionais, certamente deve ter uns ou os outros ali, como tem, mas os do coro não são músicos profissionais, estão ali trabalhando e trazendo e dedicando suas horas pela música. Eu gosto de fazer uma comparação no esporte com a maratona, né? Porque quando a gente assiste, né, aquelas corridas de rua e tudo mais, a gente vê que, assim, obviamente, quantos atletas estão ali disputando a maratona? Você tem lá 10. O pelotão da frente ali, né? Você não chega a 20 pessoas. Agora, uma maratona com 20 pessoas seria muito chata de se ver. Né? Não tem graça você assistir uma maratona que tenha 20 pessoas correndo. O bonito das maratonas é ter milhares de participantes. Então, eu acho que assim, e o fato de você ter milhares de participantes que são esportistas não profissionais participando daquilo, não desvaloriza aquilo. Então, eu acho que assim, a maratona, eu acho que é a metáfora perfeita para o que significa o canto coral. Né? O canto coral é a oportunidade de você fazer uma música em alto nível, mesmo e envolvendo pessoas que não sejam profissionais. É claro que o que acontece, você também precisa ter uma equipe diretora muito profissional e muito preparada, né, para você ter uma infraestrutura que possibilite que pessoas que não são profissionais tenham um desempenho. Né? Então, assim, isso requer muito profissionalismo, vamos dizer assim, para você realizar isso. Mas a gente não pode perder isso, porque no fundo, o que movimenta as coisas, e principalmente o que movimenta a música, é a paixão, né? E o que é bonito de você ver nas pessoas voluntárias é justamente o quanto as pessoas são apaixonadas por isso. Isso é o combustível do que faz mover o negócio, né? Assim, as pessoas querem fazer música e elas fazem qualquer coisa para fazer música. Então, assim, essa paixão, ela acaba superando qualquer dificuldade que apareça no processo, e essa paixão chega até o espectador na hora que você está no palco, né? As pessoas são de tal forma apaixonadas pelo que fazem, que na hora que você estão todos no palco, isso chega até a plateia sente, né? Então, acho que isso faz toda a diferença. Total. Eu voltei alguns anos atrás, eu fui CLT durante 19 anos, e no último colégio que eu trabalhei, eu regi um coro de crianças por 12 anos. E o meu último projeto lá foi gravar um CD.
um CD de Natal com as crianças. Um coro escolar, que a gente estava levando a educação musical para dentro dessa escola, numa comunidade, não são todos, a escola tinha 2.000 alunos, tinham 150 no coral. Então era um coro relativamente grande. Agora você pensa, 150 crianças, 150 famílias, a direção da escola, a coordenação, toda uma comunidade envolvida. E eu me vi muito nisso, na liderança que eu tive naquele momento de concluir aquele projeto, de entregar aquela gravação de um CD, porque havia um investimento financeiro que o colégio havia feito, e a gente ia vender aqueles CDs, então tinha todo um projeto ali, a gente teve um concerto com banda ao vivo para lançamento do CD, era época de Natal, então tinha toda uma mágica, né, do momento ali, então era um projeto que até hoje as pessoas falam, que hoje você falando, eu revisitando esse meu momento, e que você deve revisitar o seu sempre também, o quanto a gente leva educação musical e o quanto isso fica na memória afetiva das pessoas. Sem dúvida. E como que é as pessoas contando para você depois? Por exemplo, um concerto que você já fez há 5 anos, você encontra alguém, puxa, Luciana, eu lembro daquele dia, eu lembro da roupa, eu lembro que eu tive que costurar a roupa subindo no palco, né? Como que é esse retorno das pessoas desse afetivo? Porque como você tem uma liderança, você educa pessoas, o regente, ele é um educador musical, porque ele ensina muito ali em cima do palco. E como que é essa retribuição das pessoas depois para você? Como que você recebe isso? Isso, com certeza, é um combustível para você continuar. Sem dúvida, né? Eu acho que essa questão da dimensão educativa, né? Eu tenho até um artigo publicado em um livro que se chama Regência e Educação Musical, onde eu reitero isso, né? Eu acho que assim, o papel do regente na história se confunde com o papel de professor de música, né? Por isso que, inclusive, existe o termo maestro, que nada mais, a palavra maestro é uma palavra italiana para professor, né? Nas escolas, as crianças, os jovens chamam os professores de maestro ou maestra, né? Justamente porque, tradicionalmente, o regente era aquela pessoa que ensinava música para as pessoas, né? E o processo de aprendizado da música é fazer música, né? Então, o canto coral, e nisso também tenho outras publicações que falam sobre isso, porque no tempo em que eu dei aula na Universidade Federal de Roraima, lá tem somente o curso de licenciatura, não tem o bacharelado. Então eu trabalhava diretamente na formação de professores de música e enfatizando o quanto o canto coral é também um processo de ensino de música. No momento em que você trabalha o canto coral com as pessoas, elas estão aprendendo música ali. E é um aprender música na prática. E, na verdade, é o único jeito que você tem para aprender música de fato. É claro que a teoria é algo muito importante, é essencial, mas a teoria não é nada se você não pode aplicá-la. E o canto coral é uma maneira muito rica de você colocar isso em prática, porque você consegue misturar pessoas de diferentes níveis de conhecimento musical, de desempenho, né? Você tem pessoas que são muito avançadas no conhecimento musical, que têm uma leitura musical razoável, com pessoas que ainda têm muita dificuldade, e na hora que você junta todo mundo, você consegue fazer desde o início uma grande realização musical, que é o que realmente marca a vida das pessoas, como você falou, né? Porque a pessoa nunca esquece aquele momento, aquela vida, né? Aquela experiência que ela teve, que é um momento único, né? Eu acho que com o advento das gravações, essa coisa da música mecânica, das gravações, as pessoas esquecem um pouco que, na verdade, a música ela é um acontecimento fenomenológico, que ela só acontece uma vez, né? Então, assim, o fato de você estar ali no palco, ter uma plateia assistindo e você realizando, principalmente quando você tem a oportunidade de realizar a música dos grandes mestres, é algo que definitivamente marca a vida das pessoas. Então, nesses mais de 20 anos de caminhada, né, foram centenas, acredito até que mais de milhares de pessoas que passaram pelo coro. Alguns ficaram muitos anos, outros ficaram menos tempo, mas sempre tem viva aquela experiência de um dia ter pisado no palco da Sala São Paulo, falar assim, olha, eu realizei um concerto aqui, né, ou do Teatro Bradesco, ter realizado uma ópera no Teatro Bradesco, né, são experiências que a gente nunca mais esquece. E também, eu acho que essa é uma parte também importante para quem está nos assistindo, é que a gente sempre faz música para alguém.
né? Isso também responde um pouco da tua pergunta sobre o ego. Fazer música é, antes de tudo, dar algo de presente para alguém. E eu acho que assim, eu faço música para poder compartilhar essa música com quem eu amo. Então, a presença do público é o que dá razão para tudo isso. Uma pessoa que está cantando no coro, tanto que a parte que eu mais gosto dos concertos que eu faço não é o aplauso. Não, assim, eu sou até um pouco, não gosto muito de aplauso, né? Não costumo dar bis, né? Acaba o concerto, agradeço, saio do palco, pronto, acabou. Você não faz bis? Raríssimas vezes Jura? eu faço bis em concerto. Né? Aliás, nos concertos que a gente fez essa semana, apresentando os concertos lá extravagantes lá de Vivaldi, eu terminava o concerto, eu pegava o microfone e falava assim, nosso bis é a ópera O Barbeiro de Sevilha, então garantam seus ingressos. Aliás, também é importante que as pessoas saibam, né, que o negócio, ele também precisa, a sustentabilidade do negócio está justamente de você incentivar as pessoas a continuarem prestigiando o seu trabalho, né? Então, é isso. Eu sempre falava assim, desse jeito, essa coisa do bis. Mas a parte que eu mais gosto mesmo é a parte de sair, terminou o concerto, sair do palco, ir até o hall de entrada do teatro e cumprimentar as pessoas que a gente conhece. Quer dizer, pessoas que não conhecem também é muito gostoso, porque a pessoa fala e compartilha o carinho, né? Tipo, a alegria que ela teve por assistir aquele concerto. Eu gosto desse cara a cara, sabe? Da pessoa chegar e falar assim, olha, gostei muito, gostei disso, gostei daquilo. Isso já é um feedback, eu acho. A gente tem que estar muito atento pro que as pessoas falam, né? Algumas pessoas falam assim, não gostei muito daquilo. Mas tudo bem, tá gravado, né? Eu acho que assim, isso aqui eu posso talvez melhorar. Mas normalmente a pessoa tende a naquele momento falar aquilo que mais chamou a atenção dela. Então faz toda a diferença. E também você receber o carinho das pessoas que você gosta, que você ama. Fala assim, porque no fundo é para essas pessoas que você tá fazendo, né? Então acho que isso que completa. Eu quero fazer 2 comentários com você sobre isso que você falou. Primeiro, do feedback, como que é isso pra você? Eu recebo, porque pra mim, já vou falar como é pra mim. Pra mim, eu recebo muito bem todos os feedbacks, tanto positivos quanto negativos. Inclusive, todos os meses eu rodo pesquisa entre os mentorados, como foi esse mês, o que foi legal, o que não foi legal, o que pode melhorar. E eu ouço todos, e dentro do que estão falando, o que eu posso melhorar, eu melhoro. Porque às vezes é algo que pra mim tá tudo perfeito, mas pra pessoa não está. Porque, por exemplo, quando você pensa na ópera, com certeza você já vê o final. Você já vê ali o gran finale, como que vai ficar. E tem uma construção até isso, né? Mas as pessoas não veem. Por exemplo, o tenor, ele só vê a partitura do tenor. Exato. Ele não vê um todo. E você já vê um todo ali, né? O que vai acontecer. Então, como que é esses feedbacks para você, os positivos, os negativos? O que você deleta? O que você aperta o botãozinho delete? O que você realmente olha, vê de novo? Como que você encara isso? E eu não falo de crítica, mas digo de algum feedback de algo que não rolou bem mesmo. Como que você encara isso? Porque a gente tem o nosso ego, né? E a gente sempre realiza algo pensando em fazer o mais perfeito possível. Então, como que você encara isso? Como que você digere isso para uma próxima? Não é fácil responder essa sua pergunta, porque ter o feedback é algo importante. Então, em primeiro lugar, você ter caminhos para esse feedback. Então, como eu disse, quando eu saio depois de um concerto e vou receber os cumprimentos do público, isso já é, em parte, um feedback. Mas esse feedback, ele tende a ser um feedback positivo e emocional, né? Então, mas é interessante porque você começa a perceber daquilo que você fez, o que ficou, o que mais marcou. Então, acho que assim, já tem essa coisa do feedback, mesmo em feedbacks, digamos assim, positivos, você também consegue pegar, isso aqui foi realmente algo importante e decisivo. Então você já começa a perceber que este é o caminho de fazer esse tipo de coisa. Com relação a feedbacks negativos, é importante fazer pesquisa de opinião, né? Nós, nos concertos e óperas da Uniópera, a gente sempre deixa... a gente pede pesquisas de opinião, então deixa um formulário... já direcionando alguns elementos importantes, separando, por exemplo, o desempenho de solistas da orquestra, do coro, da direção cênica, de cenários, de figurinos, esse tipo de coisa, né? E também já perguntando, você já assistiu algum concerto? Né? Já assistiu o nosso concerto antes? Então, assim, para saber também quem é essa pessoa que está dando esse feedback. Né? Exatamente. Então, é claro que é importante a gente perceber como é que chega no público o trabalho que a gente está fazendo,
Por outro lado, acho que também, quando a gente fala em questões artísticas, e eu estou falando aqui especialmente da interpretação, quando a gente fala de ópera, pensa na montagem, né? Porque montagens de ópera tem muitas questões polêmicas, né? A gente montou, por exemplo, uma La Traviata de Verdi em agosto do ano passado, com classificação indicativa de 18 anos, né? Justamente porque, né, tinha algumas cenas que não convinham para menores de 18, Claro. né? Então isso, obviamente que tivemos muitas respostas negativas a isso, né? Mas, por outro lado, eu sempre acredito na convicção artística do artista, né? Eu acho que assim, o artista ele tem a prerrogativa de imaginar algo e falar assim, isto é importante que seja visto desse jeito. Então, assim, a gente também tem que ter a ideia de que, assim, você é um artista e você tem a prerrogativa da arte que você está criando. Então, é claro que nem tudo que eu faço vai agradar a todos. Mas eu acho que, assim, o que eu faço está construído a partir da minha interpretação daquela obra. Né? Por exemplo, La Traviata é uma história do século XIX, né? E as pessoas têm uma certa romantização da La Traviata. Né? É muito comum, isso foi uma coisa que eu falei na época que a gente montou isso, em uma discussão com o Rodolfo Garcia Vasquez, que é o diretor cênico, diretor do Grupo Sátiros, que é o nosso diretor cênico das nossas óperas. Eu falei, você assiste às produções da La Traviata e muitas vezes elas são feitas como palácios, assim, a Violeta Valéry é representada como se fosse uma princesa da Disney, uma coisa assim, toda uma romantização que não, né? Ela era uma cortesã. Então, acho que assim, as pessoas muitas vezes são tão apegadas a determinadas interpretações históricas do negócio que não vão lá no fundo, né? Então, acho que mas a partir do momento que você lê o livro que deu origem à ópera, que foi A Dama das Camélias, e você começa a perceber o que é aquilo, assim, montar essa ópera no século XXI, eu acho que é um desafio social. E a gente ainda criou um visual steampunk, moderno, também que muitas pessoas não gostaram, né? Tinha uma personagem que era a serva, né? Que é a Anina, e a gente montou uma Nina ciborgue, meio robô, assim, né? E também, justamente para dialogar com essa estética steampunk que a gente tinha proposto. E algumas pessoas não entenderam isso, né? Mas eu falei assim, eu acho que assim, eu tenho convicção de que o que significa ter essa convicção artística da nossa prerrogativa como artista, assim, a minha obra é esta, e a gente sabe que outras pessoas podem não gostar disso. E então, assim, até que ponto que, assim, não, eu posso preparar de uma outra maneira, que seja mais, digamos, mais simples das pessoas entenderem a obra, ou não, eu acho que assim, essa obra ela precisa ter essa linguagem. Né? Totalmente o contrário do Barbeiro de Sevilha, que a gente vai fazer agora, que não é uma obra infantil, digamos assim, né? Assim, o texto original era do teatro do século XVII, XVIII, francês, de Beaumarchais, mas a gente está fazendo algo extremamente infantil, né? Assim, o cenário vai se parecer com uma casa de bonecas, né? Então, assim, os personagens eles vão ser como se eles fossem bonecos e vai ter crianças brincando com os bonecos. Então, toda a história do Barbeiro de Sevilha, na verdade, vai ser um universo lúdico, né, infantil, que também é uma maneira da gente entender, porque as relações que tinha lá na comédia original de Beaumarchais é uma coisa que não está mais, porque isso foi antes da Revolução Francesa, né? Era relações da nobreza, com o Fígaro, né? O barbeiro Fígaro é um servo. Então, assim, o teatro de Beaumarchais, ele tinha essa tensão entre o que era a nobreza e o que era a classe de servos. E para os nossos dias, isso a gente não compreende mais no dia de hoje. Então, acho que não vale a pena a gente enfatizar isso, que talvez na época, no século XIX, no começo do século XIX, isso talvez tenha feito um grande sentido, mas hoje a gente pode enfatizar outros pontos que façam com que a plateia fique seduzida. Né? Sim, quando eu falei, né, que o regente é um professor, a gente está aprendendo muito hoje aqui com o Luciano, trazendo fatos históricos. E você falou algo que eu também vou falar um pouco disso agora. O professor Maurício Martin esteve aqui, professor da Unicamp, o João Paulo Casarotti esteve aqui, professor de St. Norbert, nos Estados Unidos, e nós tocamos nesse tema.
e você também é da área acadêmica, professor da Unesp, eu vou tocar nesse tópico com você. Dentro da academia, as pessoas tratam muito a arte pela arte, não pensa no negócio. Você possivelmente, e quando estava na USP, tinha essa mentalidade, e a hora que você saiu para o mercado de trabalho, opa, tenho boleto, preciso pagar e preciso trabalhar, e como que eu vou viabilizar isso? Aí você teve uma experiência na Alemanha, de uma realidade totalmente diferente, cultural ali, né? Musical e de educação musical mesmo que eles têm no país, e trouxe isso para o Brasil, e isso está se solidificando aqui. Com muitos senãos, com muitas portas fechadas, como você disse, com pessoas apoiando, pessoas não apoiando. Mas como que você vê hoje na academia os próximos músicos, musicistas que estão se formando, tanto em bacharelado quanto na licenciatura, como que isso é fomentado lá, o negócio, ou como que isso não é fomentado lá e depois que eles saem para o mercado de trabalho? Uma outra coisa um ponto muito latente que o professor Maurício trouxe aqui também é que os alunos hoje estão saindo da universidade como eles entravam há alguns anos. Então, eles entram muito crus do ponto de vista musical mesmo, né? Do ponto de vista acadêmico. Então, eles entram muito crus e eles saem como há alguns anos eles entravam, muito mais prontos, né? Então, como que você vê essa geração que vem passando, primeiro do ponto de vista técnico das pessoas, né? Dos músicos, e tanto desse ponto de vista do negócio, que é algo que eu falo muito, né? Que o músico não enxerga o trabalho dele como um negócio. E aí ele sai no mercado de trabalho e ele precisa pagar as contas. E ele não aprendeu isso na universidade. Como que você vê isso dentro dos seus alunos que você vê em sala de aula, o mercado? Você trabalha alguma coisa sobre isso com eles, ou realmente não há espaço na academia para isso? Como que é? Há pouco espaço, vamos dizer assim, para falar sobre isso. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo. Mas eu também acho natural que, principalmente o músico jovem, ele está muito preocupado com o seu desenvolvimento artístico. E é algo que não é muito fácil e não é tão simples a gente discutir questões de arte com questões econômicas. Inclusive, eu tenho um outro artigo meu publicado na revista da Bem, onde eu me refiro muito claramente a isso. Eu afirmo, inclusive, categoricamente, que a obra de arte é incompatível com o sistema capitalista. Porque a obra de arte, ela não trabalha com padrões, né? E o sistema capitalista sempre exige, demanda, né, uma quantidade, a produção em série, né, que é algo incompatível com a produção artística de alto nível, vamos dizer assim. Então, acho que assim, a gente tem que olhar isso com um certo cuidado. Por quê? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho natural que a universidade ou os centros de formação e excelência em música, né? Então, eu penso também em outras escolas de música, Conservatório de Tatuí e tantos outros que tem no país. Acho natural que os professores estão preocupados na formação artística do aluno, e o aluno também está preocupado com a sua formação artística, dele realmente ter uma boa habilidade como músico, como performer, e também desenvolver uma sensibilidade artística. Agora, é claro que existe o outro lado, como você coloca, e realmente isso é um desafio, né? Mas eu acho que, antes de tudo, a gente tem que perceber que aquilo que a gente estava conversando no início, né, do nosso bate-papo, que a música, as pessoas têm sede de música, as pessoas são sedentas, né? A música é um produto que as pessoas querem o tempo todo, as pessoas são fascinadas, e eu acho assim, a gente é fascinado por música, é por isso que a gente é músico, né? E as pessoas também que não são músicos também são fascinados por isso e pagam, obviamente vão pagar por isso, porque eles pagam por tantas coisas que não tem importância nenhuma. Por que eles não vão pagar por algo, né? Então, assim, disso nasceu também, eu já falo aqui que, por exemplo, a gente apresenta óperas no Teatro Bradesco, que é um teatro que fica dentro de um shopping center. E como é que surgiu essa coisa de apresentar ópera no shopping center? Foi justamente quando eu percebi que, assim, tantos espetáculos são apresentados ali, muitos desses espetáculos têm qualidade musical questionável, vamos dizer assim, e as pessoas pagam tão caro por aquilo. Por que ela não vai pagar caro para assistir uma ópera de alto nível? Entende? Eu acho que assim, esse foi o meu primeiro insight.
de quando eu percebi, não, existe uma viabilidade de você produzir óperas e concertos num circuito onde o público já está acostumado a pagar por algo de alto nível, né? Então, assim, o público vai lá e paga pelo espetáculo, né? Então, assim, se eles pagam para assistir espetáculos que musicalmente a gente poderia questionar a qualidade, por que eles não vão pagar para assistir um espetáculo de alto nível? Mas aí eu volto pelo outro ponto, e que eu acho que assim, é algo importante, eu trago a reflexão para quem estiver nos assistindo. O fato da gente lidar com as questões de financiar a coisa, ou como é que eu vendo o meu produto, isso não pode contaminar a qualidade artística do seu produto. Porque muitas pessoas falam assim, a gente tem que facilitar a coisa, a gente não pode fazer alguma... Não, não é isso. Primeiro que eu acho que assim, o artista, ele tem que ter uma convicção da arte que ele faz. Então assim, se a arte... Por exemplo, eu acabei lidando com situações bastante delicadas, né? Por exemplo, nós tivemos uma empresa que nos patrocinou um projeto nosso, e fazia parte da contrapartida, digamos assim, esse patrocínio, realizar um concerto numa empresa, dentro de um escritório, né? E a pessoa da empresa falou assim... E eu cheguei e falei assim, não, a gente vai fazer um concerto aqui com obras de Bach e Mozart. E aí a pessoa falou assim, não, mas aqui ninguém é de música, toca um negócio mais simples. Eu falo, não, né? Mozart e Bach é uma música para todos. Eu não tenho que simplificar nada para ninguém. A gente está falando de uma empresa onde todo mundo tem curso superior, as pessoas têm experiência internacional. Você acha que as pessoas não vão entender a música de Bach ou de Mozart? Se eu tivesse levando, sei lá, Schoenberg ou Messiaen, a gente podia até pensar, mas nem é isso, né? Então, assim, e realmente ter coragem para enfrentar essas situações em nome da grande música, né? Porque eu sempre falo, mas mesmo obras que entre aspas são mais difíceis, eu falo entre aspas porque a gente fazia também concertos, por exemplo, no Céu Butantã, que fica numa região carente da cidade, e fazendo música de Shostakovich, que é uma música, né, de um compositor da União Soviética, cantada em russo, né? E as pessoas vinham e ficavam fascinadas ao assistir, você entende? Então eu acho que isso faz parte da convicção do artista, aquilo que você está fazendo é algo de alto nível. Então, a partir do momento que isso é algo de alto nível, você não precisa facilitar isso para as pessoas vão perceber. Se você faz isso com o coração e faz isso bem feito, as pessoas vão ficar fascinadas por isso, né? Agora, o desafio disso o pacote e o embrulho faz muito do presente, né? Porque muitas vezes eu já vi muita música boa sendo não ser valorizada porque ela não estava no ambiente certo. Né? Então, assim, quando você escolhe um teatro, escolhe uma sala de concerto para fazer, isso valoriza o que você está fazendo. Então, é importante que a gente não banalize a música que a gente faz, né? É por isso que raramente eu faço concertos, por exemplo, a céu aberto. Porque tem um problema acústico. Isso desvaloriza a música que eu faço, né? Agora, no momento em que você coloca isso num teatro e tal, nossa, mas custa tão caro o teatro. Custa caro, um bom teatro, um teatro lindo, um teatro maravilhoso, como é, por exemplo, o Teatro Bradesco, onde a gente realiza nossos concertos. Mas, assim, o teatro é caro, não é barato, mas as pessoas querem ir num teatro lindo e vão pagar por isso, né? Ou quando a gente fez vários concertos na Sala São Paulo também, as pessoas querem ir na Sala São Paulo. É considerada uma das 10 melhores salas de concertos do mundo. Sim. Então, acho que assim, a gente deve valorizar isso, né? E a acústica dessas salas justamente fazem com que a nossa música seja melhor. Então, é muito importante porque você pode ter ótimos músicos tocando, o som se transforma completamente no espaço. Eu percebi isso na pele, na semana passada, preparando esse concerto La Extravaganza de Vivaldi, que a gente fez um ensaio na nossa sede, que é um espaço pequeno, um pé direito baixo. A orquestra tinha um som. Na hora que você chega no palco de um teatro com 1.200 lugares, o som se multiplica. Parece que são outros músicos, outros tem mais músicos, músicos, exato, são os mesmos, né? Exato. Então, eu acho que assim, então, há uma reflexão artística sobre tudo isso, sobre a sonoridade que você tira, qual a qualidade disso, né? Ou, por exemplo, a tentação que muitos músicos têm, né? De falar assim, eu vou tocar num teatro para 1.200 pessoas, então preciso microfonar tudo. Não. A microfonação, ela tira
80% de todas as sutilezas musicais que os músicos fazem. E eu estou falando, obviamente, de instrumentos acústicos, quando a gente está falando de uma orquestra ou da ópera. A tentação que as pessoas têm de microfonar a ópera. Não. O bom cantor, ele está pronto para cantar para 1.200 pessoas sem ter microfone nenhum. E lá no Teatro Bradesco a gente faz concertos e óperas sem microfonação. Por quê? Porque eu sei que vai ficar melhor sem microfone. Se a gente colocar o microfone, vai ficar feio. Né? Ainda assim, eu também, voltando um pouco na tua pergunta anterior, às vezes tem um feedback, alguém falando assim, olha, o som estava baixo, precisa aumentar o microfone. Aí a gente tem que explicar para a pessoa, olha, não tinha microfone, né? Você está ouvindo o som dos instrumentos mesmo. Né? Eu não tenho culpa que você está tão acostumado a assistir espetáculos que você fica com os ouvidos tampados de tão forte que é o som, que na hora que você chega num espetáculo que o som ele é delicado, o som é sutil, a pessoa estranha, né? Fala assim, acho que tem alguma coisa errada. Não tem nada errado. Eu acho que a convicção do artista é que faz com que o resultado venha, e vem um resultado artístico, e junto com ele, obviamente, um resultado econômico que o viabiliza, né? Que é a valorização do artista e da arte. Muito bom. Aprendemos mais aqui com você. Luciano, a Uniópera hoje, como que você mantém ela? Com projetos, com patrocínio? As pessoas que estão ali colaboram também? Como que esse negócio seu funciona hoje, desse ponto de vista financeiro mesmo, de viabilizar todas essas óperas? Porque, como você acabou de falar, o aluguel do teatro é caro, o figurino é caro, Exato. Todo mundo que está ali ganha, ninguém trabalha por hobby, Exato. Né? Então, como que você viabiliza hoje esse projeto seu? Basicamente, todos os projetos que a gente faz são inteiramente financiados pela venda de ingressos. E o dia a dia da instituição também é financiado, digamos assim, pelo superávit desses projetos. Então, o projeto, além de se financiar, ele ainda gera um superávit que faz com que a gente possa manter a nossa equipe fixa, a nossa sede, os custos fixos. Então, basicamente, principalmente, a gente tem esse tipo de... A gente trabalha de forma independente. O que é, assim, algo que me dá muita alegria. Porque, assim, eu não tenho que submeter minhas ideias a ninguém. Eu simplesmente marco a data no teatro e falo, vou fazer o Barbeiro de Sevilha. É uma decisão. Eu não preciso perguntar para alguém, olha, eu posso fazer o Barbeiro de Sevilha? Ou a gente vai montar a ópera Turandot em novembro. E assim, foi uma decisão, sabe? Que eu vou falar assim, não, eu vou fazer, eu não preciso pedir... Assim, essa sensação de liberdade, eu sei que é um privilégio, porque muitos artistas não têm essa liberdade. Mas é uma coragem, não é um sim. privilégio. Claro. É a coragem de assumir isso, Sim, porque muitas pessoas ficam esperando vir de algum lugar. Você assumiu, é o seu modelo de negócio e você tem coragem, sabe fazer. Possivelmente vai estudar sobre isso também, Sim, como claro. que você vai financiar, né, um espetáculo estrondoso como esse, né, enorme, e você estuda e vai fazer. Então você tem coragem. É um privilégio conquistado, vamos dizer assim. Isso. É um privilégio conquistado, claro. Mas assim, é com muita alegria que a gente faz isso e percebe que o público responde a isso. Mas também, eu acho que assim, não existe uma receita pronta. Sim. Né? Eu acho que assim, cada projeto que a gente faz, a gente procura trabalhar ainda mais, de maneira mais intensa. Como a gente consegue chegar mais no público, o que mais que pode ser feito, né? Porque o que eu sempre digo é, não existe estabilidade. Sim. Quem não está em ascensão, está em queda. Né? Então, eu acho que assim, esse também é um recado que eu deixo para quem está nos assistindo. Né? Adorei. Se você está em ascensão, se você sente que você está em ascensão, ótimo. Porque se você não sente que você está em ascensão, tenha certeza que você está em queda. Então, assim, haja imediatamente para que você continue em ascensão. Porque a estabilidade, ela é ilusória. Não existe estabilidade. Então, acho que assim, nunca se contentar totalmente. Eu acho que isso também é uma faca de dois gumes, que eu acho que a maioria dos artistas tem, né? Que é um certo... Como se fala? Um perfeccionismo, né? Eu quero sempre fazer melhor, nunca estar satisfeito com o que a gente faz, mas eu acho que isso faz parte por causa da nossa humanidade, né? Ninguém é perfeito, né? E nunca fica perfeito. A perfeição é algo que a gente busca, inclusive como artistas, mas sempre buscar... Não, isso tem uma maneira da gente fazer melhor. E sempre buscar uma maneira de se fazer melhor aquilo que está sendo feito. E eu acho que isso significa... É isso que significa estar em ascensão. Porque cada projeto que a gente faz tem algo de mais inovador, algo que aproximou mais o público. A gente sente um feedback positivo. Então, eu acho que é sempre esse pensar para cima. Né? Nunca ficar plenamente satisfeito com o que realizou. Né?
Mas também a gente não precisa ficar chateado com alguma coisa que não deu certo, ou alguma coisa que a gente queria que tivesse sido melhor. Não, acho que é sempre olhando para frente, construir, né? Construir mais, construir mais. É isso. Adorei. Você trafega muito bem nesse caminho entre músico e empreendedor e ter a sua própria companhia e saber administrar isso, não só os egos, não só a parte musical, mas também a parte do seu negócio. Né? Então, não só a sua metodologia que você tem das óperas, do seu negócio, mas também do seu negócio. Eu adorei esse exemplo e isso que você falou. Quando você está em ascensão, que é para a gente buscar sempre essa ascensão, nunca existe a estabilidade. Sempre há a instabilidade. Que aí a sua inteligência, você estudando o mercado, você entendendo o que acontece e já buscando de outras experiências, coisas que deram certo e que não deram, você vai estruturando para ser mais um evento, um empreendimento, uma ópera de sucesso. A gente está finalizando aqui. Eu tinha muito mais coisas para perguntar para você, acho que a gente vai ter que ter um segundo episódio. Mas finalizando esse episódio, eu queria que você deixasse uma frase, uma palavra, uma ideia para as pessoas que estão assistindo a gente e focado nesse medo, né? Medo de fazer algo novo. Você foi alguém que desbravou a ópera aqui em São Paulo e assumiu, vou fazer isso nos grandes teatros, com recursos próprios, com a venda de ingressos. Não é porque é ópera que é barato, né? Que é como as pessoas pensam assim, é aula de música, então tem que ser mais barato. Se fosse aula de natação, podia ser mais, mas a música pode ser. Então, você não tem isso com você. E eu compactuo dessa ideia com você. Não é porque é música que tem que ser mais barato, não é porque é ópera que tem que ser mais barato do que um show de rock, por exemplo. E tá tudo bem o show de rock ser caro e a ópera também tem que ser. Exato. Porque tem palco, tem cenário, tem diretor, tem tudo que todo mundo tem ali, né? Tem maquiagem, tudo que o outro tem. Tem que ter comida dentro da coxia, né? Dos camarins para os músicos. Então, deixa uma palavra, uma frase de incentivo mesmo e algo de aprendizado que você teve na sua vida para deixar aqui para quem está assistindo a gente, por favor. Também não é fácil fazer uma síntese disso, né? Mas eu acho que, se é que eu tenho alguma coisa para falar, eu diria assim, né? Faça com paixão, né? Eu acho que assim, a gente não pode nunca esquecer o que fez um dia a gente ser músico. E achei, nesse ponto, acho bom que a gente tenha relembrado aqui o meu próprio início, né? Que é esse sonho e essa paixão de fazer algo artisticamente grande, algo que realmente move as pessoas, né? Então, assim, a partir do momento que você tem essa entrega, porque se você é apaixonado por isso, é porque isso tem muito valor. E se isso tem muito valor, as outras pessoas vão, se você fizer isso da maneira certa, as pessoas também vão dar valor a isso, né? Porque você é apaixonado por isso. Então, procure outras pessoas que têm a mesma paixão que você e trabalhe junto com essas pessoas que são apaixonadas. E isso só pode ter um bom resultado. Com certeza. E você deve ter pessoas que trabalham com você com habilidades diferentes também, né? Sim. Você não é ator, mas você tem ali um bom diretor cênico, outras pessoas, e você vai juntando, por exemplo, para organizar a estrutura financeira de tudo isso. Alguém que entenda disso, de fluxo de caixa, do que vem desse superávit, como que eu vou controlar isso. Você também ter a humildade de saber que tem pessoas que entendem mais disso para isso gerar um resultado bom, né? Sem dúvida, né? Aglutinar as pessoas e incentivar as pessoas e formar uma equipe motivada e cada vez mais capaz. E quando você identifica que está faltando algo nessa equipe, precisa capacitar a pessoa, olha, tem um curso, vamos fazer o curso, né? Justamente para saber que é isso, né? Você tem que estar em crescimento. Se não está em crescimento, está em queda. Então, manter esse crescimento onde todos possam ganhar, onde todos possam crescer. Eu acho que todo mundo, né? Assim, a União Ópera nasceu justamente dessa ideia de que todos precisam crescer musicalmente, né? Então, assim, aquele que já é profissional, ele precisa se tornar um profissional melhor. E aquele que ainda não conhece muito bem música, ele precisa aprender música. Então, é o ambiente e a atividade que faz com que todo mundo cresça. Então, acho que esse é o ponto. Maravilha. Luciano, muito obrigada pelo seu preciosíssimo tempo em estar aqui com a gente. E eu tenho certeza que esse episódio vai
vai fazer muito sucesso, que muitas pessoas vão se identificar. Obrigada mesmo. Te agradeço também, para mim uma honra poder estar aqui conversando com você, Cíntia. Que bom. Eu espero que você tenha gostado desse episódio do Pod Cíntia. Aqui embaixo está a descrição do meu site, do meu Instagram, das mídias sociais onde você encontra o trabalho do Luciano também. A gente vai deixar tudo descrito aqui para você. Curta, compartilhe esse episódio, faça seu comentário aqui que a gente vai ficar muito feliz e eu espero você nos próximos episódios do Pod Cíntia. Tchau.